Oi gente, como vocês estão? Eu sou a Giovana. Esse é meu primeiro vídeo estando aqui na Itália e ele é um pouco diferente porque eu vou falar pra vocês como que eu passei na Universidade de Siena. Bom, primeiro eu vou tentar falar por ordem cronológica. Eu apliquei em fevereiro, eu comecei a aplicação mais ou menos em fevereiro, que foi quando abriu a aplicação. E eu cheguei aqui na Itália mais ou menos dia 20 de agosto. O que eu mandei pra minha aplicação? No meu terceiro ano, eu fiz o SAT, porque eu apliquei para as faculdades nos Estados Unidos, aí eu acabei enviando o meu SAT também, porque a faculdade também aceitava. Então eu enviei a nota do meu SAT, que é o Enem americano, e o TOEIC, que eu acabei fazendo também, que é o Enem aqui da Itália, por causa das outras faculdades públicas. Então, de prova, eu enviei o meu SAT e o meu TOEIC. O meu TOEIC eu fiz no começo desse ano também, foi em janeiro mais ou menos, e o SAT eu tinha feito no terceiro ano, então ele já estava comigo. Além dessas duas provas, eu mandei meu teste de proficiência em inglês do DET, o Duolingo English Test, que eu tinha feito ano passado também, no final do ano, mas não adiantou muito porque chegando aqui eu tive que fazer um teste de proficiência da própria faculdade, então não era um Cambridge, nada da vida, foram as faculdades que... Foi a faculdade mesmo que pagou, enfim, que organizou. E aí de prova foram essas três que eu enviei. Além disso, de documentos, eu mandei o meu histórico escolar em inglês para ser aceita, então para aplicar eu mandei a tradução simples em inglês do meu ensino fundamental e do meu ensino médio. Eu mandei um currículo acadêmico, então um CV com todas as minhas extracurriculares, experiência de trabalho, curso, línguas que eu falo, enfim. Eu não vou mostrar ele aqui, eu posso até fazer um vídeo separado, mas lá no meu Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo, tem um destaque mostrando só o currículo acadêmico, então eu mostrei como estava meu currículo por lá. E aí, além disso, eu mandei uma motivation letter, que é um estilo de carta, um estilo de redação que é muito pedido nas faculdades aqui da Europa, que é realmente uma carta falando por que a faculdade seria boa pra você, por que você, o que você agregaria pra faculdade, por que ela deveria te aceitar, enfim. E aí, se vocês quiserem, eu faço um vídeo totalmente separado falando sobre a motivation letter, porque eu acho que requer um pouco mais de tempo e aí eu leio a minha carta também. Então, pra aplicação, quando eu enviei a minha aplicação, foi isso que eu mandei. As três provas, o meu histórico escolar em tradução simples, o meu CV e a minha motivation letter. Eu apliquei pelo próprio site da faculdade, então a faculdade, quando abrir a aplicação, vai ter um site, um formulário para você preencher com algumas informações, você vai ter que colocar umas informações pessoais e esses documentos. Para quem não sabe, eu faço Economics and Management aqui na Universidade de Siena, né, na Itália. E Economics and Management era o único curso de bacharelado em inglês oferecido pela faculdade. Então, por isso que todos os meus documentos eram em inglês, enfim, por isso que eu apliquei para ela. Mais ou menos em maio, junho, eu recebi a resposta da faculdade que eu fui aceita. Foi a minha primeira resposta das faculdades italianas. E aí eu acabei aceitando ela por comprar avião, enfim, pra não ficar muito em cima da hora. E aí depois que eu aceitei ela, eu precisei fazer a tradução juramentada em italiano do meu histórico escolar. Eu já fiz um vídeo com todos os meus gastos, mas eu fiz uma tradução juramentada em italiano. E aí eu tive que ir no consulado italiano fazer um documento que chama Declaração de Valor, que eu também já expliquei em um vídeo como faz e o que funciona. E mandei para a faculdade para comprovar que meu histórico escolar realmente era verdadeiro, enfim. Depois eles confirmarem todos esses meus documentos, eles me mandaram uma nula ostra, que é tipo uma confirmação de cadastro. E aí eu vim pra Itália em agosto, dia 28 de agosto eu vim pra Itália. Eu fiz os meus documentos financeiros, porque a faculdade é pública, então eu pago de acordo com a minha renda. Eu fiz meus documentos financeiros, apresentei para a faculdade e paguei, confirmei a minha matrícula, mais ou menos no começo de setembro, dia 10, dia 8 de setembro. Paguei o meu ano da faculdade e as minhas aulas começaram dia 26 de setembro, mais ou menos. Eu não apliquei para visto de estudante porque eu tenho a cidadania italiana, mas todo o resto da minha aplicação é exatamente a mesma coisa do que você que não tenha a cidadania italiana. Exatamente a mesma coisa, você vai mandar exatamente os mesmos documentos e você vai ser considerado exatamente igual. E aí a única coisa que vai mudar é que no final você vai ter que aplicar para o visto de estudante,
só que aí a faculdade vai acabar te ajudando com essas coisas de começo. E provavelmente você vai um pouco mais pra frente, você vai chegar mais ou menos uma semana antes da faculdade começar, você não vai vir tão antes. E bom, é isso, não foi nada demais pra passar. As faculdades da Europa são muito mais fáceis, a aplicação requerem muito menos documentos do que as faculdades dos Estados Unidos. E, enfim, foram todos esses documentos que eu mandei pra estar aqui hoje. E aí, se vocês quiserem, eu faço um vídeo separado, lendo a minha Motivation Letter e explicando mais ou menos como fazer uma Motivation Letter. E é isso, a gente se vê na próxima.